Irmãos, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a Deus. Eu não sou um pregador, eu tenho muitas limitações, e eu vou ficar meio aqui, nos meus gessinhos aqui, senão eu me perco. Então você não se incomode comigo, se concentra naquilo que eu te falei, no Senhor Jesus, tá bom? O Senhor Jesus, Ele quer falar com você e quer te abençoar, tá bom? Ele pode fazer alguma coisa por você, tá bom? 1 João, capítulo 1, e você não tem misericórdia de mim? Se eu der uma embolada aqui, uma atrapalhada, você releva, por gentileza, tá? 1 João, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos, e o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, delas testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Pode continuar. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Amém. Eu quero começar contando uma história. Tinha um senhor num país, um senhor muito honrado, muito rico, muito influente e com muito poder naquele país, mas muito honrado, muito digno. E esse senhor, por causa da dignidade, da honra dele, ele foi chamado, foi convidado pela Porsche para ser o representante da marca Porsche naquele país. E ele aceitou. E ele então abriu uma concessionária muito grande, com oficina especializada e certificada na capital daquele país. Então quem quisesse comprar um Porsche, teria que comprar com ele. Quem quisesse consertar o seu Porsche numa oficina certificada, especializada, teria que fazer isso com ele. Esse senhor tinha um filho, o filho dele cresceu. Quando o filho dele cresceu, ele deu uma Porsche daquelas modelos especiais para o filho dele. Aquela seleção especial, linda, maravilhosa. Um vermelho forte, profundo, brilhante, com uma pintura impecável, brilhante, parecia um espelho reluzente. E aquele filho dele, ele cresceu como um rapaz muito cuidadoso. E ele zelava muito por aquela Porsche dele. Zelava muito. E ele cuidava, ele mantinha aquela pintura impecável. Um espelho, lisa. Já viu uma pintura assim? Lisa, uma pintura de um carro? Lisinha, impecável, brilhante, um espelho. Esse rapaz passou um dia na garagem e ele notou, pelo reflexo da luz assim, ele notou e viu um pequeno arranhadinho, mas muito pequenininho na Porsche dele. E ele notou aquilo ali, qualquer outra pessoa jamais notaria aquilo ali, mas ele, com o olho dele treinado na pintura do coisa dele, ele viu aquele pequeno arranhadinho. E ele então pegou e imediatamente já pegou o carro dele e levou para a oficina do pai dele, né, certificado. Afinal de contas, não poderia pensar em levar uma Porsche em qualquer oficina, né? Você leva na certificada, na especializada. Ele levou e o pessoal deu aquele trato e a pintura novamente reluziu, um espelho. Um outro dia ele estava andando e, passado o tempo, ele estava andando com a sua Porsche e tal. Aí ele chegou em casa e nesse dia ele estava muito irado, muito brabo, muito irado. E ele foi estacionar na sua casa e ele acertou o para-choque, o para-lama numa floreira. E daí fez um risco mais grave, assim, um pouco mais profundo. Não era uma coisa muito grave, mas fez lá. E ele, irritado, bravo, ficou mais irritado e mais bravo ainda.
e foi lá para aconselhar o pai dele. O pai dele foi lá de novo e, com as pessoas dele, lá, os técnicos, deixaram a pintura de novo um espelho liso. Aquilo, você jogava um cabelo assim, o cabelo escorregava, de tanta graxa que tinha, tanta cera que tinha. Eu sei que passou mais para frente, esse rapaz um dia ele estava muito magoado com as pessoas e muito ressentido. E ele saiu de um prédio, ele estava num prédio chique, e ele desceu até o subsolo, pegou o seu carro, e quando ele foi sair daquele prédio, remoendo aquele ressentimento, remoendo aquela mágoa dele que ele estava com aquelas pessoas, ele desatento, ele bateu o paralama do Porsche dele numa coluna do prédio. Aí foi mais grave ainda. Aí chegou a macetar, aí fez aquele arranhado feio, riscou, macetou a lata para dentro e tal. E ele, magoado, triste, chateado, foi para a oficina do pai dele. Novamente os caras, ficou novo, ficou lindo, ficou liso. Aquilo refletia. Está vendo esse chão, o reflexo da luz? Olha, dá uma olhada. Mais do que isso. Um espelho, a pintura do Porsche dele. Esse rapaz era muito zeloso. E um dia, passado alguns anos, ele, com a Porsche dele, nesse dia ele estava deprimido, ele estava desanimado, nesse dia ele estava sem fé, ele tinha perdido a fé, ele tinha perdido o ânimo, ele estava desgostoso da vida, ele estava com o desejo de se matar, de tão desapontado e de tão depressivo que ele estava naquele dia. E andando com o Porsche dele na rua, ele cruzou sem perceber uma preferencial. Ele cruzou a preferencial e bateu no motoqueiro. Motociclista, né? Para algumas pessoas não se ofender. Ele bateu no motociclista e aquele motociclista ele não via muito rápido, então ele não se machucou, mas fez um estrago no paralama da Porsche dele. Amacetou, enrugou, arrebentou, a pintura virou, craquelou, quebrou farol, quebrou tudo quanto é coisa. E ele, deprimido, amargurado, ressentido com a vida, desanimado, com desejo de se matar, ele foi, levou a Porsche para a oficina do pai dele, e lá de novo os mecânicos deram um jeito, colocaram peça nova, estava desamassaram. A lata, você olhava assim, não tinha uma ruga. Você olhava assim, não tinha um amassadinho. Pintaram de novo, colocaram aquele verniz brilhante, colocaram as peças novas, farol novo, tudo novo. E ficou tudo muito bom, tudo muito perfeito. E aquele rapaz ficou novamente com a pintura do seu Porsche do jeito que ele sempre lutou. Sempre brilhando, sempre lustrosa, sempre impecável. Sabe qual que é a moral da história? Vou te contar agora. O dono da concessionária, aquele homem honrado e digno, aquele lá é Deus. Sabe a pintura impecável, brilhante, que esse rapaz é reluzente, que esse rapaz sempre cuidou a vida inteira e sempre lutou, com depressão, sem depressão, com tristeza, sem tristeza, ressentido, amargurado, sabe isso? Isso é a sua comunhão com Deus. Amém? Amém. Essa é a moral da história. O homem dono da loja é Deus. A pintura impecável e brilhante é a sua comunhão com Deus. Esse rapaz ele sempre lutou para não ter uma poeirinha, para não ter uma manchinha, para não ter um risquinho. E quando tinha, ele corria consertar. Amém? Amém. Então tá, voltamos ao texto aqui. Se você tiver e quiser deixar a tua Bíblia aberta, você pode deixar. Tá bom? A palavra no verso 3, eu vou lendo aqui, tá, irmãos? Você não se preocupa comigo, lembra que eu te falei. Se concentra em Jesus, naquilo que Ele quer fazer na tua vida, tá bom? No verso 3, a palavra diz assim: o que vimos, o que ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui, aí ele continua, né, dizendo, né, essa nossa comunhão é com o Pai, essas coisas vos escrevemos para que vocês tenham, né, comunhão, para que a nossa alegria seja completa, né. Aqui nós temos um chamado de Deus à comunhão com Ele.
Nós temos um chamado de Deus para viver essa comunhão com Ele, para ter essa comunhão com Ele, né? Ele continua, o que nós tocamos, né? Ele diz antes ali no texto em cima, ele diz o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós tocamos, isso nós comunicamos a vocês, e nós temos comunhão com o Pai e com o Filho, nós queremos que vocês tenham comunhão. Então nós temos aqui um convite para ter comunhão com Deus, um chamado para ter comunhão com Deus, né? E ele continua no versículo 5, ele diz o seguinte: essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Não pode haver comunhão entre a luz e a treva, né? Quando você entra no ambiente, você acende a luz, imediatamente as trevas se dissipam. A hora que você apaga a luz, imediatamente as trevas tomam conta. Então não há comunhão entre a luz e as trevas. Onde uma cresce, a outra desaparece. Certo? Então assim, no verso 6, João continua: se dissermos que temos comunhão com Ele, se nós dissermos que temos comunhão com Ele, com o Pai, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se dissermos que temos comunhão com Ele, você já parou para pensar? É como você diz, a gente geralmente não diz, eu tenho comunhão com Deus, né? Eu tenho comunhão com Deus, né? Você já parou para pensar nisso? Você nunca viu ninguém falando assim, eu tenho comunhão com Deus, né? Como que a gente diz então, que João diz, se nós dizemos que nós temos comunhão com Ele, mas como que eu digo que eu tenho comunhão com Ele? Se eu verbalmente não falo, eu tenho comunhão, Renato, eu tenho comunhão com Deus, né? Irmão, eu tenho comunhão com Deus. Se dissermos, como que eu digo? Eu não digo com palavras, eu digo com ações. Compreende o que eu quis dizer? Então, quando João fala assim, se nós dissermos que nós temos comunhão com Ele, não é um dizer verbal, é um dizer de comunhão, é um dizer de ação. É um dizer de coisas que eu faço. Quando eu sento numa mesa num grupo familiar, com os irmãos, eu estou dizendo o quê? Que eu tenho comunhão com Ele. Quando eu estou orando para um irmão, abraço ele, estou orando por ele, eu estou dizendo o quê? Que eu tenho comunhão com Ele. Quando eu estou orando pelos irmãos, quando eu estou numa Santa Ceia, quando eu estou... Enfim, compreende o que eu quis dizer? Na minha vida, no dia a dia, né? Então, se dissermos que temos comunhão com Ele, significa que é o que fazemos no nosso dia a dia que diz que nós temos comunhão com Ele. Não só o que nós fazemos aqui na instituição, certo? Mas o que nós fazemos no dia a dia nosso, na nossa vida, é o que diz. Então João diz, se nós dissermos que temos comunhão com Ele, deixa eu voltar no verso aqui, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O importante aqui é dizer, e eu quero deixar isso bem claro para você, e como informação principal para você colocar aqui fixado, é que existe um chamado para a comunhão. Deus preparou um lugar de comunhão para você. Deus sacrificou o próprio Filho dele para ter esta comunhão com você. Amém. Compreende? Então existe uma coisa muito especial aqui, que eu quero que deixe isso aí na tua mente, no seu coração, fixado aí, em caixa alta, tá bom? Se dissermos que temos comunhão e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Deus nos chamou para comunhão e Deus preparou tudo para a gente ter comunhão com Ele, inclusive sacrificar o próprio Filho dele. Então, não é brincadeira não, né? Como diz o outro, né? Certo? Só que João, ainda no verso 6 aqui, ele aponta um problema. Ele diz, se dissermos que temos comunhão com Ele, com a nossa vida, com nossas ações, com o nosso dia a dia, quando nós oramos, quando nós estamos no grupo familiar, quando nós estamos na empresa, se nós dissemos, com as nossas ações, e nós andarmos em trevas, mentimos. Então João aponta o problema. Qual que é o problema? Andar em trevas. Quando eu digo andar, o que é andar? Um verbo. Indica o quê? Uma ação, né? Então, quando você fala assim, fulano anda, você já logo imagina alguém
num caminho, numa estrada, indo para algum lugar, né? Então, andar é um verbo que indica ação, que indica um caminho, né? Uma pessoa que permanece num caminho, né? Eu vivo o meu dia a dia num caminho. Você vive o teu dia a dia num caminho. A gente vive o nosso dia a dia num caminho. Agora a gente tem que escolher. Eu caminho num caminho de trevas ou eu caminho num caminho de luz. Eu caminho num caminho de trevas ou eu caminho num caminho de comunhão. Certo? Então ele aponta esse problema. Ele fala assim, ó, tem um problema. Se eu digo que eu tenho comunhão com ele e eu ando uma ação num caminho de trevas, eu ando nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, quando eu digo que eu ando em comunhão e ando em trevas, estou mentindo. Por quê? Porque não pode haver luz, aliás, não pode haver comunhão entre a luz e as trevas, certo? Então, se eu não estou praticando a verdade, João fala, né? Ó, se a gente tem comunhão com ele e andamos num caminho de trevas, então a gente está mentindo, não está praticando a verdade. Então, praticando também é um verbo de ação. Se eu não estou praticando a verdade, estou praticando uma outra ação. Qual que é a outra ação? Mentira. Então, eu não estou praticando a verdade. Se eu não estou praticando a verdade, eu estou praticando a mentira. Esses são os problemas que João aponta, né? E praticando, né, novamente, é aquele verbo, é uma ação. Você está agindo, né? Você está fazendo, a gente está vivendo, eu estou vivendo, você está vivendo, a gente está vivendo. Então, se eu pratico uma verdade, minha vida é uma verdade. Se eu pratico uma mentira, minha vida é uma mentira. E por assim vai. O meu caminho é uma mentira. Tá bom? Tudo bem até aqui? Amém. Então tá bom. Eu vou colocar algumas perguntas. Eu, Zé, sou cristão há tantos anos, nascido de novo, batizado. Eu vivo dizendo que eu tenho comunhão com Ele, certo? Eu posso andar e posso viver num caminho de trevas? Não precisa responder. Só segura aí. Eu, Zé, tantos anos cristão, tantos anos convertido, batizado, não sei o que, vivo dizendo aí que eu tenho comunhão com Ele. Eu posso andar num caminho de trevas? Eu posso no sentido, não é de permissão, mas no sentido dessa ação pode acontecer? Isso pode acontecer? Né? Ah, mas eu sou líder, não sei do que, não sei do que, não sei o que. Eu posso andar. Tem como eu andar no caminho de trevas? Ah, mas eu sou líder da intercessão, não sei das quantas, e não sei do que, não sei do que. Eu posso. Tem como eu andar num caminho de trevas? Ah, mas eu sou não sei o que, não sei o que. Tem como eu andar no caminho de trevas? Tem. A resposta é que tem. Você pode ser líder, não sei do que, não sei do que, e andar no caminho de trevas. Eu posso ser cristão há 300 anos, batizado e não sei o que, não sei o que, não sei o que, dizer que eu tenho comunhão com Ele e andar num caminho de trevas. Tudo pode ser uma grande mentira na minha vida. Consciente, eu tenho consciência disso, ou não. Não tenho consciência disso. Tudo bem? Então vamos lá. Eu posso estar enganando a mim mesmo? Achando que eu estou em comunhão com Deus? Mais uma pergunta. Eu posso estar enganando a mim mesmo, achando que eu tenho comunhão com Deus? Estou levando a vida meio desatentão, meio beleza, vivendo dia após dia, tal. Eu posso estar enganando a mim mesmo? Porque ele fala que, né, enganamos, tem uma parte que ele fala, enganamos, você se engana, você, né? Então, eu posso estar me enganando a mim mesmo? Eu posso estar me enganando a mim mesmo. Consciente ou não. Tudo depende do grau da doença. Certo? Eu posso estar enganando a mim mesmo, enganando os outros,
dizendo, pelas minhas ações, pela minha religiosidade, que eu estou em comunhão com Ele, eu posso. Você pode? Você também pode. Estou dizendo de poder, como eu falei de novo, não é poder de, pode. É poder que isso pode acontecer. Tá? A gente está vulnerável a isso. Isso pode acontecer. Ok? A gente tem que prestar atenção nisso. Então o que acontece? Às vezes, irmãos, eu quero que você entenda do amor de Jesus pela sua vida, tá? Do amor de Jesus pela minha vida e pela sua vida. Jesus morreu por você, por essa comunhão. E isso não é brincadeira, tá bom? Eu estou fazendo os apontamentos aqui, vai te aparecer acusação, mas não é, é libertação. Ok? Ok? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Na minha vida e na sua vida. Perfeito? Então, existe uma coisa, como eu disse, para você colocar lá em cima, existe um chamado à comunhão. Existe um preço que foi pago para essa comunhão. Existe um cara que te ama, com vênias ao cara, né? Mas existe um Senhor que te ama e quer conquistar o seu coração, quer conquistar o meu coração. É só a gente parar de ser chucro, é só a gente parar de ser chucro, de ser teimoso, de ser idiota. E eu ia usar outros predicados aqui, mas não vou. Ok? Existe um chamado, Ele te ama, Ele me ama, Ele quer ganhar o nosso coração. Aleluia. Certo? Então tudo que eu vou falar aqui não é acusação, ok? Ok? Se pintar uma acusaçãozinha aqui, você chuta que é laço, chuta que é o... Né? Ok? Beleza. Então, irmãos, às vezes a nossa religiosidade, ela pode fazer com que a gente se engane a nós mesmos, certo? Às vezes a gente está dizendo que tem comunhão com Ele e a gente não tem comunhão com Ele. É simplesmente a nossa religiosidade agindo no automático. No automático, você nem percebe que você está no automático, você nem percebe que você é religioso. Sabe por quê? E às vezes, irmãos, não é nem culpa tua e não é nem culpa minha ser religioso. A gente é ensinado desse jeito. A gente sempre foi ensinado desde pequeno a rezar, a não sei o quê, a essas coisas, sabe? Compreende? Essas coisas da religião. A gente sempre foi ensinado a isso. Então às vezes, irmão, se a religião cai muito em você, às vezes você não é nem culpado por isso. É porque você foi ensinado. Entendeu? Mas Jesus, Ele está aqui para te colocar num outro lugar. Amém? Ok. Vamos para frente então. No verso 7, ele diz assim... Coloca o verso 7 lá para nós, Maju. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica. Então, ele vem, né, dizendo aquilo, né, gente, é o seguinte, se nós dissermos, né, que nós temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós mentimos, nós não praticamos a verdade, estamos praticando outra coisa. Mas, se nós andarmos na luz, como Ele nos chama para andar na luz, ok? Ele nos chama para andar na luz, Ele te chama, Ele me chama. Como Ele está na luz, nós temos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Irmãos, quando a gente tem comunhão com Ele, João está dizendo aqui que a gente tem comunhão também com aqueles que têm comunhão com Ele, com aqueles que estão em comunhão com Ele. Então, e por mais que a gente com comunhão com Ele, a gente na luz, a gente seja sujeito a pecar, a um escorregão, a uma falha, a um erro, mesmo estando na luz, mesmo estando em comunhão com os que também estão na luz com Ele, comunhão com Ele, o sangue do Senhor Jesus, Ele nos purifica de todo pecado. Então o problema aqui não é o pecado eventual, não é o pecado acidental, que às vezes a gente
acontece, escorrega, alguma coisa ou outra. O problema é o caminho de treva. O problema é permanecer num caminho de treva. O problema é se manter num caminho de treva. Compreende a diferença? Então, andar em trevas, estar num caminho de trevas, viver num caminho de trevas, se manter num caminho de trevas é que é o problema. O problema não é um pecado eventual. Porque se nós estamos à luz como Ele na luz está, se nós estamos comunhão com o outro, o sangue do Senhor Jesus nos purifica de alguma eventualidade. Ok? Glória a Deus. Agora você pode perguntar assim para mim: Zé, aliás, antes, ficou claro que o problema é o caminho de trevas. Caminho de trevas. Viver, se manter aí. Caminhar aí. Ok? Você pode me perguntar: Zé, como que você pode estar num caminho de trevas? Como que uma pessoa pode estar no caminho de trevas? Como que você pode estar no caminho de trevas, andando no caminho de trevas? Como que eu posso estar no caminho de trevas? Você pergunta: Zé, como que você pode andar no caminho de trevas? Eu não sei. Eu nunca pensei sobre isso. Nunca pensei. Pergunta para mim: Zé, Zé, como que você pode estar no caminho de trevas? Pergunta. Como é que você pode estar no caminho de trevas? Não sei, nunca pensei sobre isso. A falta de consciência que existe um chamado para a comunhão. A falta de consciência que existe um caminho de trevas. Não sei. Eu posso andar no caminho de trevas simplesmente porque eu não sei. Porque eu nunca parei para pensar nisso. Porque eu não tenho consciência disso. Eu nunca aprendi, nunca soube que existe um caminho de trevas. Eu nunca soube, nunca aprendi que existe um chamado para eu ter comunhão com Deus. Então, uma pessoa pode simplesmente andar no caminho de trevas, pela falta de consciência. Tá bom? Então, assim, às vezes eu sabia, eu percebia que estava algo errado na minha vida, mas eu não sabia exatamente o quê. Às vezes a minha vida espiritual não avançava, eu sempre vivia um banho-maria, mas eu não sabia por quê. Você entendeu? A falta dessa consciência, ela nunca fez eu tomar um posicionamento sobre o chamado de ter comunhão. Então, eu vivi minha vida. Mas agora que eu tenho consciência que existe um chamado para a comunhão com Deus, eu vou me posicionar. Agora que eu sei que existe um chamado, e que eu posso andar num caminho de trevas, eu vou me posicionar com relação a esse chamado e com relação a esse caminho de trevas. Certo? Então, para a falta de consciência, a solução é ter consciência. A solução é eu me posicionar, né? E correr para a luz, deixar para trás todo o caminho de treva e correr para o lugar de comunhão que o Senhor preparou para que eu vivesse. Amém. Certo? Amém. Deus tem um colo para mim. Deus tem um colo para você. Deus tem um refúgio para mim. E Deus tem um refúgio para você. Ok? Você pode dizer? Deus tem um colo para mim. Pode dizer? Deus tem um refúgio para mim. Amém. Consegue falar isso com fé agora? Consegue? Sério? Não estou brincando, não, sério? Você consegue? Deus tem um colo para mim. Deus tem um refúgio para mim. Aleluia. Vamos exercitar a fé, irmão, que você vai precisar. Vamos lá. Vamos aquecendo. Você pode me perguntar também, Zé, de novo, né? Mais uma vez. Zé, como que você pode estar no caminho de trevas? Pergunta para mim. Pergunta para mim. Zé, como que você pode estar no caminho de trevas? Talvez eu não fui totalmente liberto. Talvez eu não fui totalmente liberto. Zé, mas como você pode estar no caminho de treva? Você é crente há tantos anos, você não sei o que, não sei o que, não sei o que.
Você é não sei o que, você é líder de não sei o que, você é não sei o que. Talvez eu não fui totalmente liberto. Talvez eu não tenha forças o suficiente para resistir o mal, o pecado que me arrasta sempre para esse caminho de trevas. Isso me domina, isso me subjuga e isso me derrota. Isso vive me impedindo que eu viva em comunhão com Ele. Isso faz com que eu sempre me sinta culpado ou culpada. Isso faz com que eu sempre me sinta fracassado ou fracassada. Isso faz com que eu me sinta uma fraude. Isso faz que eu me sinta que eu vivo uma mentira, enganando a mim mesmo, enganando os outros. Isso faz me sentir desanimado na fé e sem forças espiritual. Sem força espiritual. Talvez eu não tenha sido totalmente liberto. Qual que é a solução? Agora que eu entendi que tem um chamado para a consciência, para a comunhão com Ele, que eu entendi que eu posso viver um caminho de trevas ou de luz, agora que eu tenho consciência de um problema, agora que eu tenho uma percepção de que eu não estou totalmente liberto, que o pecado vive me arrastando para esse caminho de trevas, vive me dominando, vive me subjugando, vive me derrotando, vive impedindo que eu viva uma comunhão com Ele, e tudo aquilo que eu já disse, vive me fazendo eu me sentir culpado, fracassado, uma fraude, uma mentira, desanimado, sem força. Agora que eu tenho consciência de tudo isso, consciência desse problema, o que eu devo fazer? Eu devo começar a buscar a libertação. Consciência, irmão. Olhar para dentro de si mesmo. Olhar para dentro do seu coração. Ser sincero com você mesmo. Rasgar o coração diante de Deus. E dizer, cara, eu preciso sair daqui, cara. Eu preciso sair daqui. Aleluia, Jesus. Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Consciente disso, meu irmão. Buscar com seriedade a libertação e a cura. Deus tem cura para você. É só uma questão de consciência e de foco. Deus tem cura, Deus tem libertação para você. Então, eu vou focar nesse problema. Jejum, oração, com a ajuda dos irmãos. Amém. Eu vou buscar a minha libertação. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou buscar a minha libertação. Eu vou buscar a minha libertação. Jejua. Ora. Senhor, quebra as cadeias, Senhor. Senhor, implode as cadeias de dentro para fora, Senhor. Estoura tudo. Aleluia. Implode, Deus, de dentro para fora. Vai estourando. Vai estourando tudo. Vai estourando tudo que eu quero ser liberto. Eu não quero mais ser subjugado. Eu não quero mais ser derrotado. Eu não quero mais ser dominado. Eu não quero mais andar num caminho de trevas, de fracasso. Eu quero graça. Eu quero atender o chamado. O chamado de viver em comunhão. Irmão, o Senhor Jesus está aqui nessa noite. Só Ele pode resolver o teu problema, irmão. Amém. Só Ele pode resolver o teu problema. Aleluia. Deus tem um colo para mim. Eu me refugio no teu colo, Pai. Deus tem um colo para mim. Eu me refugio no teu colo, Pai. Eu me refugio no teu colo, Pai. Olha essas cadeias, olha essas prisões, olha esses laços. Meu Deus, olha quanta treva, Senhor. Olha quanta escuridão, olha quanta sombra, olha quanto pecado, olha quanta desgraça, olha quanta coisa que me aparta de Ti, Senhor. Olha quanto fracasso. Oh Deus, olha quanta prostração, olha quanto desânimo, olha quanta depressão. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu me refugio no teu colo. Eu me refugio no teu colo, Senhor. Eu não quero viver isso.
Eu vou buscar a minha libertação e a minha cura. Tiago 5,16. Por gentileza, Maju. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. E a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Hebreus 4, 14 e 16. Portanto, presta atenção nisso aqui, irmão. Portanto, visto que temos um grande sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com firmeza ao que confessamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Continua. Assim, aproximemo-nos, acheguemo-nos diante do trono da graça, com toda a confiança, com toda a fé, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude, que nos socorra no momento da necessidade, no momento oportuno. O Senhor Jesus, ele passou as mesmas necessidades que nós. Então você pode me perguntar de novo: mas como é que eu posso estar num caminho de treva? Pergunta para mim de novo. Pergunta. Você pode estar no caminho de treva. Alguém que perguntou lá atrás, pergunta. Como que eu posso estar no caminho de treva? Talvez o meu poço foi entulhado. Talvez o meu poço foi entulhado, irmão. Sabe o que é um poço entulhado? O Azaf não sabe. Não sabe mesmo, sério? É assim. O pessoal cava um poço para tirar água, fundo, 15 metros, 20 metros. Quando você não usa mais aquele poço, você joga um monte de tranqueira lá dentro, pedra, lixo, tudo quanto é coisa, e vai entupindo, vai entupindo, vai entupindo. Aí põe 15, 20 metros de... Então, entulho. Então você entulha o poço. Então, Zé, como que você, tendo tantos anos de cristão, sendo batizado, e não sei o quê, e você toca para os irmãos todo dia aí, Zé, no culto, você não tem vergonha? Como é que você pode estar andando no caminho de trevas? Você ora pelos irmãos. Como é que você pode estar no caminho de trevas, Zé? Talvez eu tenha o meu poço entulhado. Talvez o meu poço foi entulhado. Talvez o teu poço foi entulhado. Eu fui um poço de água limpa. A minha comunhão com Ele era na luz. A minha comunhão com Ele era tão cristalina quanto a água mais pura. Eu vivia na luz e tinha uma comunhão com Ele perfeita. Mas então, eu me descuidei, eu não prestei muita atenção e o meu poço foi se entulhando. Uma hora um lixo, outra hora outro lixo, uma hora uma pedra, outra hora outra coisa. A coisa foi entulhando, a coisa foi entulhando, a hora que foi entulhando. A hora que eu vi, o poço já estava entulhado. Talvez, irmão, depois de anos de luta, talvez, irmãos, depois de tantas frustrações, de tantas provas da minha fé, da sua fé, talvez depois de tanto ter falhado nessas provas, ter reprovado nessas provações, talvez depois de tantas decepções com a vida, tantas decepções com as pessoas, com as famílias, tanta decepção com Deus, tanta decepção com a minha fé, talvez depois de tantas orações que eu fiz e que não me foram respondidas, talvez depois de ver tão pouco resultado efetivo da minha fé na minha vida, talvez depois de tantas decepções comigo mesmo, em meio de tudo isso, um monte de lixo de Satanás, de opressões, pancadas da vida do dia a dia,
Talvez o meu poço, talvez o seu poço foi se entulhando. Talvez o meu coração foi se entulhando. O seu coração foi se entulhando. Talvez eu perdi o ânimo. Talvez eu perdi a fé. E por muitas vezes, talvez você perdeu a fé, meu irmão. Por muitas vezes, talvez você perdeu o ânimo. Por muitas vezes. Talvez a minha esperança foi abalada. Talvez a minha perseverança foi abalada. Talvez a minha esperança, a sua esperança foi abalada por diversas vezes. Por inúmeras coisas. Por inúmeras situações. E então eu me ressenti. Então você se ressentiu. Então eu me magoei. Então você se magoou. Então eu fiquei com raiva. E você ficou com raiva. Então eu fiquei frustrado. Você ficou frustrado. E hoje nós vamos levando a vida, nos seguramos como dá. E vamos tocando como dá. Vamos vivendo como dá. Com o coração cheio de ressentimento, de mágoa, de raiva, de frustração. Nós não conseguimos, irmãos, ter comunhão com Deus. Talvez eu não consiga ter comunhão com Deus, porque eu estou num caminho de treva. Treva da amargura. Estou num caminho de treva do ressentimento. Eu estou no caminho de treva da dor, por alguma perda, por alguma decepção. Eu estou num caminho de treva da revolta. Talvez você está revoltado, irmão. Você está revoltado com a vida, com Deus, com tudo. Talvez nós estejamos revoltados com Deus pelas nossas perdas, pelas nossas faltas, pelo nosso fracasso, pela nossa falta de resposta dele. Talvez nós estejamos frustrados com Deus pela demora dele nos socorrer. Então nós o culpamos. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas lá no fundo do coração tem uma ferida aberta. Lá no fundo do coração tem uma ferida aberta. Às vezes nós fizemos tudo certo na vida, até aqui, e ainda assim culpamos a Deus. Às vezes nós fizemos tudo errado na vida até aqui, e ainda assim nós culpamos a Deus. Pois afinal de contas Deus poderia ter nos ajudado já, e Ele nos ajudou. E isso fez a gente ficar ressentido, fez a gente ficar magoado, fez a gente ficar, mordido. Deus poderia ter nos ajudado já, né? Afinal de contas. Poderia ter resolvido nosso problema. Magicamente Ele poderia ter resolvido nosso problema. Então, irmão, às vezes você está no caminho de fé há bastante tempo e você já passou por diversas coisas. Você não consegue nem mais se animar com questão quando as pessoas falam, um avivamento, não sei o quê, não sei o quê. Porque, cara, você já deu linha, já, como diz, né, a piazada. É preciso ter consciência disso. E sondar o fundo do coração se lá não tem uma ferida aberta desse tipo. Para que o Senhor Jesus cure. Você sabe que essas coisas machucam a gente. E eu acredito que existem muitas pessoas machucadas e frustradas. Às vezes pela demora de Deus de responder alguma coisa, ou porque elas tinham certa esperança e não aconteceu como elas queriam, ou por uma fé errada, ou por uma fé certa. Porque Deus é Pai, irmão. E o amor de Deus por nós, ele é profundo. Deus, ele preferiu nos conduzir na vida, não pelo caminho de resolver os nossos problemas magicamente. Piririm, porão, plim,
Está resolvido. Vai com Deus. Plim, plim, vai com Deus. Deus não vai resolver o nosso problema magicamente. Ainda que, seria show de bola. Sinceramente falando, seria sensacional. Deus fazer pirim porão e está tudo resolvido, cara. Meu Deus do céu. Mas Deus é Pai, né? E Ele preferiu nos conduzir nessa vida pelo caminho do ensino e da construção interior. Ele preferiu construir em nós um caráter forjado, provado, um caráter que é destinado e apontado para a eternidade. Então Deus não vai fazer mágica, irmão. Desculpa. Tenha consciência disso. Adquira esse pensamento de maturidade. Adquira isso, não vai fazer mágica, irmão. Ele é Pai, Ele ama você, o amor dele não é brincadeira, é profundo. Por causa disso, Ele quer te ensinar. Por causa disso, Ele quer te conduzir nessa vida, não pelas facilidades, ou pela resolver as coisas com mágica, mas pelo um caminho e pela construção interior do seu caráter. Um caráter forjado, provado. Um caráter que vai ser eterno. Você sabe que Jesus aprendeu até a morte. Lembra desse versículo? Lembra dessa palavra que diz? Jesus aprendeu a obediência até a morte. Jesus aprendeu a obediência até a morte. Jesus tinha motivo para se magoar? Ele era filho de Deus. Ele sabia as coisas que... Ele sabia de onde ele vinha. Ele tinha uma revelação de onde ele vinha. Quem era o pai dele. O que poderia, o que não poderia. Até Satanás falou, escuta, cara, transforma em pão aí, dá um jeitinho aí, resolve aí. Ele sabia do poder dele, das coisas dele. Ele tinha motivo para se magoar. E no final ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Você acha que Jesus estava feliz com Deus naquela hora? Você sabe que estava dizendo, aí pai, maravilha, hein? Ele não estava feliz com Deus, irmão. Ele tinha motivo para se ressentir, ele tinha motivo para se magoar, ele tinha motivo para se entristecer, ele tinha motivo para chutar o balde. Você tem motivo para se magoar, você tem motivo a gente tem essa capacidade. A gente tem a capacidade para o bem e a gente tem a capacidade para o mal. A gente tem a capacidade para o amor e a gente tem a capacidade para as outras emoções também. Para se magoar, para se ressentir, tal. Então, Jesus tinha motivo e também tinha essa capacidade. E Ele é o nosso exemplo. Ele aprendeu a obediência até a morte. E o Senhor não vai facilitar as coisas para você se você quiser ser gente. Agora, se você quiser ser um idiotado qualquer e viver como idiotado, aí é a escolha. Certo? Então, meus irmãos, e é interessante o seguinte, que Deus trabalha em nós de modo que... Escuta o que eu vou te dizer para você. Deus trabalha em nós de uma maneira que até o nosso cair, que até esse andar nosso momentâneo em trevas, num caminho de trevas, até isso forja a gente e nos aperfeiçoa. Até isso é usado por Deus como instrumento de amadurecimento, de forja. Até os caminhos, quando você andou nas trevas, sabe aquelas desviadonas? Braba. Até isso Deus usa. Deus manda, Satanás obedece, né? Deus usa Satanás para te forjar, irmão. Até os caminhos de trevas que nós andamos, o Senhor usa para aperfeiçoar a gente, para nos forjar, para contribuir para o nosso amadurecimento. A gente aprende com os erros. A gente aprende com as coisas. A gente aprende com os caminhos tortuosos. A gente aprende com a queda. Agora temos duas escolhas. Cair, estou no caminho de treva, eu vou cair, tropecei e vou ficar deitado na calçada? Estou andando na calçada, tropecei e caí no chão, eu vou ficar deitado?
Lá, caí no chão. E agora? Ninguém vai me levantar daqui. Eu tenho a opção de levantar, irmão. Entendeu? Se a gente caiu, a gente tem a opção de levantar. A gente sempre tem a opção de levantar, de aprender. Aprender que ali tem uma pedra, de aprender, de se amadurecer, de ser amadurecido. Então, o Senhor Jesus, Ele está te edificando, de alguma forma. Obrigado, Senhor. Então, Deus, Ele, mais uma vez, Ele derrota Satanás e Ele transforma aquilo que seria um mal para um bem eterno. Ou seja, um caminho de treva que eu andei, Aleluia. me aperfeiçoou e hoje eu sou amadurecido, hoje eu sou mais construído, hoje eu sou mais fortalecido, porque Deus pegou aquilo que Satanás colocou como laço para mim e transformou em bênção, transformou em bem, transformou em carnegão, transformou em estrutura, transformou em coluna dentro de mim. Obrigado, Jesus. Certo? Deus te ama, meu irmão, e existe um chamado para a comunhão. Existe o colo do Pai. Existe um refúgio em Deus para você. E se você me perguntar, mais uma vez, Zé, como que você pode estar num caminho de trevas? Irmãos, talvez eu possa estar num caminho de trevas deliberadamente, porque eu quero. Talvez você pode estar num caminho de trevas deliberadamente porque você quer. Por escolha própria. Talvez eu esteja deliberadamente num caminho de trevas por escolha própria. Porque eu já não importo mais. Eu quero que tudo se exploda. Talvez você quer que tudo se exploda. Atende aí que é para mim. Se for para mim, diga que eu não estou. Então, irmãos, talvez você esteja vivendo num caminho de trevas deliberadamente, por escolha própria, porque você já não se importa mais. Você quer que tudo se exploda. Você já está de saco cheio do Evangelho. Você já está de saco cheio dos evangélicos. Você está de saco cheio já dessa conversa toda. Você está de saco cheio de tanta picaretagem. Você está de saco cheio de tanta malandragem. De tanta patifaria feita através do nome de Jesus. Então, talvez você esteja deliberadamente num caminho de trevas. Mas Deus, que te chama para a comunhão, Ele não tem nada a ver com quem se diz evangélico. Ele tem a ver com você, com esse chamado, com o chamamento a você para a comunhão. Ele tem a ver com aqueles que estão com Ele em comunhão. Deus não tem a ver com quem se chama evangélico por aí. Ele tem a ver com aqueles que estão com Ele em comunhão. Deus não tem a ver com um monte de patifaria que as pessoas têm feito no nome de Jesus, em nome de Jesus, usando a Bíblia, usando qualquer coisa. Ele não tem nada a ver com isso. Ele tem a ver com aqueles que estão com Ele na luz, em comunhão com Ele na luz. Ele está na luz e há pessoas com Ele na luz. Com essas pessoas ele tem a ver. Com as outras pessoas por aí que vivem e fazem o que fazem, usando o Evangelho, ele não tem nada a ver com isso. Então, se você está vivendo num caminho deliberado de trevas, porque já para você tanto faz, e você quer que tudo se exploda, saiba que o Senhor, Ele não quer que você se exploda. E Ele entende você. E na verdade o desejo dele era explodir tudo mesmo.
Acho que o mais interessado em explodir tudo era Deus. Ele só não faz isso pela misericórdia dele. Mas assim, o Senhor tem um chamado para você, para a comunhão. Para que você esteja na luz com Ele e com os outros que estão na luz. Certo? Talvez você me diga, pois é, Zé, eu não cuidei de mim mesmo, eu não cuidei da minha fé, o meu poço entulhou, a minha consciência se embotou, a minha consciência se cauterizou, eu me tornei insensível, eu me tornei uma pessoa que relativiza tudo hoje em dia. Um caminho de comunhão com Deus deixou de ser importante para mim. Não ligo mais. Perdeu o brilho. Não me interessa mais. Perdi a fé em Deus. Perdi a fé nas pessoas. Perdi a fé nas pessoas que falam de Deus. Qual é a cura para isso, Senhor? Essa é a minha pergunta. Qual é a cura para isso, Senhor? Senhor Jesus, qual é a cura para isso? Não é? Quando a gente chega nesse ponto. Eu não sei se você já chegou nesse ponto. Né? Mas eu sei de uma coisa. Há um chamado de Deus para que você viva em comunhão com Ele. Há um preço muito alto que foi pago para esse caminho ser aberto, para que você esteja lá. E há uma luz verdadeira tirando todo o lixo, toda essa patifaria que as pessoas têm feito em nome do Evangelho. Há um caminho, há uma comunhão verdadeira e há pessoas nessa luz de verdade, junto com Ele, com quem você pode contar. Deus tem um colo para você, Deus tem um colo para mim, Deus tem um refúgio para você, Deus tem um refúgio para mim. Ele vai desentulhar o seu poço, Ele vai tirar todo o lixo, pedra por pedra, até que lá embaixo a fonte de água limpa apareça. E até que comece a jorrar de novo do seu interior um rio de água fresca, um rio de água limpa, um rio de água do Espírito de Deus, irmão. O amor do Senhor Jesus, ele é derramado e estendido para a sua vida nessa noite. Obrigado. O Senhor Jesus, eu não sei se você já reparou, mas Ele quer alcançar o seu coração. A cura disso, ela pode se iniciar com aquilo que Jesus disse. Jesus disse uma vez, Ele disse no parábola do semeador, acho que Ele diz, que a fim de que ouçam, que tenham ouvidos, que ouçam com os ouvidos, a fim de que vejam com os olhos, e a fim de que compreendam com o coração, e eu os cure. Então a nossa cura, irmãos, ela passa talvez por isso que Jesus disse. A gente ouvir com os ouvidos mesmo, a gente vê com os nossos olhos mesmo as nossas misérias de verdade, se confrontando, e a gente compreender com o coração essas nossas misérias e deixar o Senhor Jesus ministrar a cura no nosso coração. A cura do ressentimento, a cura da mágoa, a cura da decepção. Traz cura, Senhor, para o nosso coração. Tiago 5,16, por favor, lá, Maju. Tiago 5,16. A gente já leu, vamos ler de novo. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A cura pode começar aqui, irmão. Conversando com o irmão, conversando com uma pessoa de confiança, conversando com alguém, abrindo o coração, confessando os pecados para uma pessoa de confiança, para alguém que tenha dignidade e amor no coração para te ouvir. A cura pode começar aqui. Agora é necessário que você se resolva a se confrontar a si mesmo. É necessário que você pare de fingir.
É necessário que você resolva se encarar de frente, se olhar no espelho. Olhar dentro dos seus olhos e dizer: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? É necessário, irmãos, que a gente compreenda o versículo de Hebreus, que a gente leu aqui, Hebreus 14 a 16, que fala que Jesus também era sujeito às mesmas coisas, as mesmas fraquezas que nós. Que ele também poderia se frustrar, que ele também poderia se magoar. Que a gente tem um sumo sacerdote, que ele foi tentado por todas as coisas. Hebreus, projeta para mim aqui, Maju, por gentileza. Hebreus 4,14, 16, coloca 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemos com firmeza. Vai para o próximo, vai para o 16. Assim aproximemo-nos diante do trono da graça, com fé. Com fé, irmão. Quer resolver? Quer resolver? Quer resolver essa parada aí? Você quer resolver essa parada, irmão? Ou você está brincando aqui? Você quer resolver essa parada, irmão? Quer resolver? O amor do Senhor Jesus está estendido para o seu coração. Jesus está abrindo uma ponte para alcançar o teu coração nessa noite, irmão. Acheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça e socorro. Tem uma versão que diz que a fim de encontrarmos socorro. Está precisando de socorro, irmão? Está precisando de socorro aí nesse coração, nesse interior aí? Na sua vida está precisando de socorro? Você chegue com fé. Se achegue com fé diante do trono do Senhor Jesus. E Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Vamos com fé buscar o socorro, a graça e a misericórdia de Deus em tempo oportuno. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas são para além das nuvens. Ela diz que as misericórdias do Senhor, elas são de eternidade a eternidade. Ou seja, a hora que essa vida acabar aqui, a misericórdia de Deus é sobre você hoje. Ok? Ok. Mas quando a sua vida aqui acabar, a misericórdia de Deus sobre você ainda vai continuar, irmão. A misericórdia de Deus é de eternidade a eternidade. Então você tem uma eternidade de misericórdia na tua vida. Amém? O versículo de 1 João 1,9, projeta para nós lá, Maju. É essencial. 1,9, Maju. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso significa o quê? Chegar diante do Senhor com o coração aberto, reconhecendo as nossas misérias, sentir os nossos pecados, ressentir os nossos pecados diante de Deus, dar nome aos bois, admitir, lançar luz sobre toda a sombra da nossa alma, lançar luz sobre toda a sombra, sobre toda a treva da tua alma, e se derramar na presença do Senhor. O Senhor Jesus, Ele tem cura para você. Ele tem cura para você. Deus, Ele trabalha em nós de tal modo, como eu falei, que até o cair, até o andar momentâneo num caminho de trevas, contribui para a nossa forja, para o nosso aperfeiçoamento. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz só para encerrar, a palavra de Deus diz em Isaías 43, a palavra de Deus diz em Isaías 43, verso 3: a cana quebrada. Coloque para nós lá, Maria Júlia, por gentileza. Isaías 42, verso 3.
não quebrará a caniça ferida, nem apagará o pavio fumegante. Não quebrará, outra versão diz, não quebrará a cana ferida e nem apagará o pavio que fumega. O Senhor Jesus, Ele não tem prazer em esmagar quem já está quebrado. Ele não vai te esmagar. Está quebrado? Está quebrado, irmão? Ele não vai te esmagar. Diz ainda que Ele não apagará o pavio que fumega. Se um dia você foi uma vela e hoje essa vela foi apagada e só está aquela brasinha, sabe aquela brasinha, saindo aquela fumacinha? Jesus não é aquele que molha o dedo aqui, ó, e apaga. Não, irmão. Jesus, Ele sopra, para que essa brasa acenda e se torne uma chama viva de novo. Então Jesus, Ele não tem prazer em te quebrar. Se você é uma cana quebrada, Ele não vai te quebrar, Ele vai te restaurar, Ele não vai te esmagar. E não é esse o prazer dEle, não é essa a missão, não é esse o ministério dEle. Ele vai te pôr em pé, Ele vai te restaurar, Ele vai te pôr em pé, irmão. Se você é um paviozinho fumegando, o Senhor não vai te apagar. Ele vai te acender. Ele vai soprar. Ele quer soprar no seu coração. Ele quer soprar na sua vida. Se derrama na presença do Senhor e Ele vai fazer um milagre na sua vida. Amém, meus queridos? Eu gostaria de deixar com vocês essa meditação nesse texto e eu gostaria de orar com vocês para que o Senhor comece um processo de cura na sua vida. Só Ele conhece você. Isso que é o bom da coisa, né? Isso que é bom, só Ele conhece você. Só Ele me conhece. Só Ele sabe aquilo que nós precisamos. Só Ele sabe como nos socorrer. Então, vamos orar e vamos abrir o nosso coração e pedir para que Ele nos cure. Amém? E o Senhor vai começar em nós, vai começar em mim, vai começar em você, um processo de cura, um processo de amadurecimento, um processo de posicionamento, um processo de chacoalhar a poeira, de se ajeitar, de dar aquela espanada, dar aquela batida, se colocar do pé, costas eretas, cabeça para cima e Deus sopra sobre a sua vida, meu irmão. Amém?